Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Mãe aos 26. E hoje o nosso papo vai ser sobre desmame. Vou falar pra vocês como foi o processo de desmame aqui em casa com a Giovana, se teve traumas, se foi difícil pra mim, pra ela. Mas vou mostrar pra vocês a minha experiência, o que foi que eu fiz, tá? Pra que possa estar ajudando aí alguma mãe que possa estar passando por isso. Antes de começar o nosso papo de hoje, se você gostou desse assunto, se te interessou, já deixa aí pra mim o seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para vocês poderem receber o vídeo novo aqui do canal sempre em primeira mão, tá bom? E compartilhe esse vídeo com outras mamães, algumas amigas que vocês acham que possa estar ajudando, que possa também estar passando por isso, né? É sempre bom a gente ouvir relatos de várias mamães. Eu também já assisti vários vídeos aqui do YouTube, mas assim, cada situação é uma situação. Apesar de eu ter assistido vários vídeos aqui no YouTube, o meu processo de desmame foi completamente diferente, tá? Mas eu espero estar passando a minha experiência e que ela possa vir estar ajudando vocês. Então, vamos lá começar o vídeo. Então, gente, primeiramente eu quero dizer que eu não quero influenciar ninguém a desmamar um neném, tá? Assim, precocemente, vamos se dizer, porque de repente, né, assiste o meu vídeo, aí acha que, a fulana do canal Mães 26 falou que eu já devo desmamar meu filho. Não, gente, tá? Eu só tô contando aqui pra vocês como foi o processo de desmame, como que foi pra mim, tá bom? Pra ser uma experiência aí pra vocês, tá? Não quero influenciar ninguém. Cada mamãe sabe a hora certa de desmamar o seu bebê. Então vamos começar falando por que eu decidi desmamar a Giovana com 1 ano e 9 meses. Porque nos meus planos era fazer o quê? Deixar ela desmamar por conta própria. Eu não queria obrigar ela, nem ter que forçar, né? Ela desmamar por conta que eu ainda estava em casa, não tinha voltado a trabalhar, não tinha aquela necessidade. E aí eu ia aguardar até 2 anos. Se até 2 anos ela não desmamasse por vontade própria, aí eu ia iniciar o desmame, né? Começar assim aos pouquinhos. Mas enfim, as coisas mudaram e aí acabei adiantando isso. O que é que houve? Foi questão mesmo de problema de saúde, tá? Tanto assim da minha parte e da parte dela, não tanto de saúde, mas questão mesmo de desenvolvimento. A Giovana era muito apegada ao peito, ela fazia as refeições normalmente, comia, mas a Giovana nunca foi aquela criança de comer muito, tá? De bater um pratão. Ela sempre comeu todo tipo de fruta e verdura, nunca me deu trabalho. Comia arroz, feijão, tudo. O que desse pra ela comia, mas comia pouco, tá? Ela não comia muito por conta do apego dela com o peito. Então a Giovana, uns meses atrás, ela tava tendo muito dificuldade de ganhar peso, tá? E aí eu já vinha pensando em fazer o desmame por conta disso, né? Que nas consultas o médico sempre falava, olha, já tá na hora de desmamar, porque isso tá afetando o ganho de peso dela. Então eu já vinha pensando nisso, mas não pensei que fosse adiantar, né? Que eu pensava em desmamar ela aos 2 anos. Não pensei que teria que adiantar. E aí um belo dia eu acordei, era um final de semana, e acordei muito mal, gente, dos rins. Eu não conseguia nem levantar direito da cama. Precisava que o Kaique me ajudasse a levantar, a fazer as coisas. Eu não conseguia andar. Tava tendo, um caso mesmo, a crise mesmo de rins, né? Aquela cólica renal. E que já há um tempo eu já não tava me cuidando muito, né? Não tava consumindo água. Meu cabelo tava caindo muito por conta da amamentação. Tava ficando bem fraca, porque assim, quando você amamenta, todos os nutrientes e vitaminas vão todos pro leite, né? Então, assim, tava indo pro leite tudo que eu consumia. E eu tava ficando muito fraca, tava tendo muita queda de cabelo, desanimada. Não sei nem se eu tava com alguma anemia, não sei. Só sei que eu tava, assim, muito ruim. E aí, esse dia eu acordei bem mal.
E aí percebi que era rins, né? Porque minha mãe e minha irmã já teve problema nos rins e tudo. E aí eu falei com a minha mãe, ela falou, não, isso daí você tá tendo crise de rins. E aí ela me indicou um chá que é feito com, não sei se é uma fruta, acho que é fruta. É uma frutinha chamada cranberry. E esse chá de cranberry você encontra ele pronto, né? Industrializado, a caixinha. E também tem a frutinha que você compra, né? Pra poder bater com água. Aí no caso foi indicado pra mim que era melhor comprar a frutinha e bater com água, assim, mais natural. Que é para infecções, essas coisas assim, ó. Diz que é muito bom. Só que esse chazinho, gente, você não pode amamentar, você não pode estar amamentando. E aí, o que aconteceu, né? Eu juntei uma coisa com a outra. Eu falei, se eu não posso amamentar a Giovana, então vai ser a hora de eu iniciar o desmame, né? Porque eu também não posso ficar doente, porque eu tenho uma filha para cuidar, casa, né? Um marido, então eu não poderia ficar doente. Tinha que cuidar mais de mim. Então foi a partir daí que eu iniciei o desmame mesmo à risca, né? Eu falei, agora vai. Pensando também na saúde da Giovana, né? E aí o Kaique foi no Biomundo, que é aquelas lojas de coisas naturais, né? E aí ele comprou, não sei se é semente, fruta, não sei o que fala, gente. Aí comprou um tanto de cranberry que dava pra eu tomar por 3 dias. E aí eu segui direitinho, fui tomando e comecei o desmame. E aí, o que acontecia, né? A Giovana começou a ter umas crises, né? Porque aí ela queria mamar, porque assim, ela só dormia se ela mamasse, e as sonecas dela durante o dia também era só se ela mamasse. E às vezes ficar só chupetando mesmo, porque ela já tava viciada no peito. E aí vou falar pra vocês que os 3 primeiros dias são os mais difíceis. A primeira semana é mais difícil. Os 3 primeiros dias são mais difíceis ainda, que é o momento que você tem que falar pro bebê que não vai mais mamar, que ele já tá grandinho, que ele não vai ter mais o peito, né? E daí foi os mais difíceis, tá, gente? Os 3 primeiros dias mais difíceis. A Giovana, ela fazia birra, ela se esperneava, ela se azunhava, se beliscava, puxava o cabelo. Então, assim, ela me mostrou um jeito, assim, dela que eu não conhecia, que a gente não via ela fazendo essas coisas aqui, fazendo birra em casa, nunca fez isso. E aí eu precisei muito da ajuda também, né, do pai dela, do Kaique, que aí quando ela tinha essas crises, que aí eu ia alimentar ela queria mamar, não queria comer nada, só queria mamar e fazia birra, ele ia e tirava ela, né, do lugar onde que eu tava, mostrava outra coisa pra ela, fazer com que ela esquecesse, distraísse ela. Ele mostrava algum desenho pra ela, fazia alguma coisa que distraísse e aí ela ia esquecendo. E assim a gente foi as primeiras semanas e eu sempre falava, né, pra ela, você tem que conversar normal. Às vezes a gente acha que o bebê não entende, mas eles entendem. E aí eu conversava com ela, falava, mas nunca mostre o peito, tá, gente? Se você colocar o peito pra fora e aí o neném vê, ele não vai ver mais nada, só o peito. Então não mostrava o peito pra ela, procurava estar sempre com blusa assim tampando, não deixava ela ver. E sempre falava, ó, o neném já tá grande, não vai mamar mais. Aí fazia a mamadeira dela, dava pra ela, falou, agora o seu leitinho é esse. E assim a gente foi esses 3 dias, eu confesso pra vocês que não foi fácil, tá? Deu uma bagunçada no sono dela e essa primeira semana ela não dormiu mais à tarde, ficava acordada o dia todo por conta disso. E toda vez que ela vinha, porque ela vinha já levantava minha blusa, já era costume, né? Quando ela queria. Ou quando ela queria dormir, ela já vinha automático e fazia isso. Que eu falava assim, não, o neném não mama mais e tal. Aí ela começava a gritar, fazer escândalo. E aí é sempre você ter alguma pessoa para poder te apoiar, para levar o bebê para outro lugar, para distrair, tá, gente? Porque isso ajuda muito. Porque se você ficar 24 horas com a criança, eu acho que dá mais trabalho, né? Se vir outra pessoa e tirar, esse processo ele é mais rápido. Então, assim, quando o Kaique estava à noite aqui em casa, ele fazia isso e me ajudava muito. E aí, de tanto, ela chorava muito, gente. Chorava, esperneava e chorava tanto que dava sono e dormia. Então, a primeira semana foi assim. O que aconteceu? Bagunçou o sono dela,
A gente também não dormiu direito durante essa semana porque ela acordava várias vezes de madrugada chorando que queria mamar. Eu não conseguia pegar no sono por conta do estímulo do peito. Ela não tinha mais e era acostumada, né? E aí não conseguia ter aquele sono. A comida dela também, ela não comia mais direito. Então, assim, a primeira semana foi bem difícil, tá? Mas aí você tem que se manter firme. Eu vi ela chorando, gente, é muito ruim, né? Você vê o bebê chorando, pedindo, às vezes ela colocava a mãozinha no meu rosto, assim, como se pedisse assim, por favor, né? E aí eu pensava, por eu estar tomando o chá, era o que me mantinha mais firme, porque a gente mãe é muito mole. É o que me mantinha mais firme. Eu falei, não posso dar o leite pra ela, eu tô tomando esse chá, né? É um chá pra poder tratar, eu não posso dar o leite pra ela, porque vai estar tudo no leite, não posso. Então era o que me segurava firme ali e eu mantinha, assim, mas foi a primeira semana mais difícil. Eu digo pra vocês que na segunda semana, se vocês se manterem firmes, porque também eu vou ser bem sincera pra vocês, não é fácil, tá? Fica bem mais tranquilo. O que aconteceu na segunda semana? Na segunda semana ela já não era mais aquela coisa assim, ela já entendia que o peito não era mais para ela mamar. De vez em quando ela tentava levantar a blusa assim, eu falava com ela fazia assim, saía. Ela já estava começando a entender. Na segunda semana também o sono dela já regulou mais, tá? Ela começou a dormir a noite inteira, só que ainda não estava dormindo, tinha as sonecas da tarde. Ainda estavam com o sono bem bagunçado. Voltou a se alimentar normalmente, do mesmo jeito que ela se alimentava. E dormindo a noite inteira. Então aí o processo na segunda semana já foi mais tranquilo. E outra coisa que eu passei assim a tentar com ela foi uma dica assim que eu tentei, né? Foi tentar ninar, porque assim, às vezes o bebê ele se sente muito rejeitado, né? Porque ele quer você, é um vínculo, né? Ali a hora que ele tá mamando, aí a mãe fala, não, não pode, não, e tal. Aí às vezes eu acredito que eles se sentem assim, meio que rejeitados. Então o que eu fazia? Eu dizia pra ela que não e perguntava se ela queria dormir, se ela tava querendo dormir, né? Aí o que eu fazia com ela, gente? Eu pegava, ela falava que queria, fazia assim com a cabecinha. E as primeiras semanas da segunda semana foi assim, pra poder ninar ela, porque ela tava tendo muita dificuldade de dormir. Dormia a noite inteira, mas com muito sacrifício. Falei, não, eu vou começar a ninar ela, né? Vamos ver se dá certo. Aí eu usei essa estratégia. Aí eu perguntava se ela queria dormir, ela levantava os bracinhos e eu ficava ninando ela, deitava, deixava ela bem confortável, fazendo carinho nela para ela poder entender que ela não tinha o peito, mas que eu não tava querendo ser ruim com ela, má, né? Porque eu creio que eles devam ficar assim bem sentidos, né? Por conta de não ter mais o peito. E aí não dava o peito, mas contrapartida eu fazia isso, deitava ela do mesmo jeito que ela deitava pra mamar e ficava ninando, e aí ela dormia, e ela começou a entender, já o segundo dia da segunda semana e tal, ela começou a entender que assim ela conseguia dormir. E aí sempre quando ela tava com sono à tarde, gente, que na terceira semana ela já começou a dormir, já fazer sonecas à tarde. E dormia a noite inteira. Só que as sonecas assim eram bem curtas, tá? Já no final do mês, da última semana, que eu vou falar pra vocês o que houve. E aí eu comecei a ninar e assim ela dormia. E aí, o que acontecia todos os dias? Quando dava mais ou menos um horário, porque ela mesma começou a fazer a rotina dela. Eu fiquei até preocupada, né? Eu falei, eu vou ter que fazer uma rotina com a Giovana pra ela poder ter a soneca da tarde, dormir à noite. Só que ela mesma começou a fazer a rotina dela, isso até me surpreendeu. Então, o que ela fazia no período da tarde? Quando dava mais ou menos assim a horinha dela dormir, que eu já sabia mais ou menos, era 1 hora e pouquinho, 2, antes eu já preparava a comidinha dela para ela dormir com a barriguinha cheia, né, o almoço. E já sabia que logo ela ia pedir colo para poder ninar. Então eu deixava a barriguinha dela cheia, aí logo ela ficava sonolenta, levantava os bracinhos e pedia que queria dormir. E aí eu ninava ela, gente, e assim, isso é muito, muito, muito engraçado, gente. Ela dormia, era questão de 5 minutos. A Giovana capotava. Só que as sonecas não estavam sendo muito longas, tá? Nessa terceira semana. Ela dormia assim no máximo 1 hora e meia.
Mas já era assim um descanso pra mim, um descanso pra ela, né? Que ela não ficava o dia todo chorando, que aconteceu na primeira semana do desmame, né? E eu conseguia correr e arrumar as coisas, lavar a roupa dela, arrumar a casa, o que tivesse que fazer. E assim foi essa terceira semana, desse jeito. E à noite ela dormia normalmente, eu dava um horáriozinho assim, de no máximo 9 horas, aí ela levantava os bracinhos para poder ninar, e aí eu ninava ela e ela dormia. Dormia a noite toda, quando era assim umas 6 horas da manhã, ela acordava bem cedo, tá, gente? E aí, continuou assim, eu falei, esse horário que a Giovana tá, essa rotina que ela tá fazendo, tá até boa, né? Dá pra organizar as coisas, vou deixar assim, não quis mudar. Na quarta semana, que no caso tava ali fechando o mês, o que que aconteceu? Ela já não ficava pedindo mais pra ninar, ela já tava conseguindo ter aquele estímulo pra dormir. Então, assim, teve um dia que eu percebi que eu tava bem atarefada e ela me chamando pra ninar, né? E eu, peraí, eu já vou, calma, eu já vou. E aí ela mesmo pegou, saiu da cozinha, foi pro nosso quarto, porque o berço dela, ele é fechado, né? Aqui o quarto dela não é tipo aquele estilo Montessori, né? Que a caminha fica no chão, porque senão ela teria ido dormir. E o bercinho dela é alto, ela não consegue subir. Então, o que ela consegue subir é lá na nossa cama pra dormir. E aí eu vi que ela foi devagarzinho, tava assim sonolenta, subiu na nossa cama, foi pro cantinho, né, da cama e dormiu. Porque tem um lado da nossa cama que é virado pra parede. E ela foi pro cantinho da cama e dormiu. De repente eu procurando ela, eu peguei e vi ela dormindo lá na nossa cama. E eu fiquei assim, nossa, caramba, né? Ela tava querendo dormir. E aí assim eu fui deixando. Eu falei, não, tá certo ela dormir assim. Ela tá com sono, ela vai lá e deita, né? Pra ela já ter aquele estímulo de dormir. E assim eu fui deixando. Não sugeria mais que ela viesse pra mim pra poder ninar. E dessa forma, ela começou a dormir mais, tá? E as sonecas dela da tarde já ia até no máximo 3 horas. Então dava tempo bem bom pra poder arrumar as coisas. E assim eu fui deixando, ela já sabia a hora de dormir à noite também, ela ficava assim meio sonolenta, aí eu dormia lá na nossa cama. Aí eu ou o Kaique pegava ela e colocava no berço, né? E assim foi, gente. E aí ela foi se acostumando. E aí ela já fez o horário dela de dormir à tarde, eu já sei mais ou menos, né? O horário que ela dorme. Não é sempre certinho, mas a gente tem uma ideia, né? Até 3 horas da tarde, no máximo, ela já tá dormindo. Não passa disso. Às vezes ela dorme 2, 2h30, 3 horas, né? Não tem um horário certo, mas eu sei mais ou menos. Eu sempre dou o almoço dela antes, pra ela dormir com a barriguinha cheia. E aí a sonequinha dela é de 3 horas. Às vezes ela acorda 6 horas da tarde. Se ela dormir 3, ela acorda 6. Então dá pra eu adiantar bastante coisa em casa. E à noite também ela dorme assim um pouquinho mais tarde, depende do horário que ela acordar. Se ela acordar 6 horas, ela volta a dormir umas 10. Mais ou menos o horário que a gente dorme aqui. Eu sei que não é um horário é, excelente para a criança dormir, né? Especialistas falam que a criança deve dormir 8 horas, mas enfim, a gente vai adaptando isso, né? Tudo é um processo de adaptação. E aí quando é assim umas 10 horas, no máximo 11, ela já tá assim já morrendo de sono. E aí ela vai, aí já fica pedindo porque quer dormir, né? Aí às vezes eu vou, deito com ela, às vezes a gente tá no sofá ali assistindo alguma coisa, ela no meu colo mesmo, ela acaba dormindo e eu ponho ela no berço. E ela dorme e acorda 7 horas. Então agora o horário dela acordar é às 7. Quando ela dorme mais tarde, às vezes final de semana a gente sai, né? Acaba chegando um pouquinho tarde em casa, bagunça um pouco o sono do bebê, né? E aí ela chega a dormir meia-noite e tal, aí aos finais de semana estende mais o sono dela. Ela vai até 8 horas, mas no máximo 8 horas, gente. A Giovana não acorda muito tarde de manhã. E aí, assim, tá sendo nossa rotina, sim, tá? Eu achei, assim, que durante um mês, um tempo, assim, necessário pra eu poder ter certeza que ela ia desmamar. Hoje em dia ela não pede mais, gente. Acho que já tem uns 2 meses. Esse desmame, vai fazer 2. Que eu iniciei, foi no dia 2 do mês 2, se eu não me engano.
Acho que foi dia 2 do mês 2. Qualquer coisa vai estar aparecendo aí correta, aí embaixo a data correta para vocês. Então eu esperei dar um mês para poder ter certeza que o desmame tinha sido mesmo concluído com sucesso. E realmente deu certo, agora tá tranquilo, assim, o sono dela também tá tranquilo. Tá se alimentando melhor, né? O principal. Agora a Giovana come, que além das refeições dela de café da manhã, lanche, janta, durante esses intervalos, gente, ela come, nem por conta disso ela deixa de comer não, né? Às vezes tem visita aqui em casa, dá uma besteirinha pra ela, alguma coisa antes do almoço, ela come um pouquinho, mas não é todo dia. Hoje em dia eu percebo que ela come bem mais do que ela comia antes. Às vezes ela almoça e eu venho almoçar depois, né? Depois que eu tô pra ela a comidinha dela, eu almoço. E aí ela ainda pede o meu, às vezes pede o do pai. Então assim, ela tá comendo bem melhor. A minha saúde melhorou, eu melhorei dos rins, né? Por conta do chá, ajudou bastante ao me recuperar e também consumindo bastante líquido. É muito importante, gente, consumir bastante líquido, principalmente se você tá amamentando, tá? E é essencial se você também não tiver pra vida, né? Você consumir água. E aí eu melhorei bastante. Meu cabelo parou de cair, meu cabelo caía muito quando eu amamentava, muito. Meu cabelo parou de cair. Eu fiquei melhor de saúde, né? A gente se recupera. Agora as coisas que eu alimento, vitaminas e minerais, tudo vem diretamente para mim, não vai mais pro leite. Meu peito secou. Na segunda semana, gente, meu peito já tinha secado, foi bem rápido. Achei que fosse demorar mais. E foi assim, a adaptação foi essa, tá? Seguiu assim etapas e é isso, gente, por etapas. E você não pode desistir, tá? Você tem que ser firme com o neném, tem que conversar com ele como se ele fosse um adulto. As crianças, elas entendem o que você fala, né? Eu falava pra ela, ó, o neném, por mais que ele esperneie, chore, faz manha, ela tava entendendo o que eu tava falando pra ela, né? E aí a primeira semana é a mais difícil de todas, que é o início. Aí quando você passar ali pra outra semana, já pode ficar tranquilo que vai dar certo. Que se você aguentou ali a primeira semana, foi ali difícil, a segunda e as próximas vão passar a ser bem mais tranquilas. E tentem isso, gente, com o neném, sabe? Se caso o seu filho tiver a mesma mania que a minha, só dormia mamando, tenta ninar ele, tenta mostrar pra ele que há outras formas dele pegar no sono. Porque foi assim que eu fiz e ainda bem que deu certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado aí as mamães. Essa foi a minha experiência com o desmame. Agora a minha próxima etapa é o desfraude, né? Mas eu só tô assim bem tranquila, questão de desfraude, também não tô com pressa. Pretendo iniciar o desfraude alguns meses antes dela começar na escolinha, né? Que já também é um impulso para ela começar a desfraudar. E assim, eu tô bem tranquila em relação ao desfraude, não tô na paranoia não. Só do desmame ter sido concluído assim com sucesso, e foi assim, não foi nada assim com traumas, brigando, forçando, foi tudo em questão de etapas e eu vi que ela foi entendendo que não foi sofrido para ela. Criança chora e tudo, mas você tem que procurar mostrar que você tá fazendo aquilo pro bem dela e que você não tá tirando o peito porque você é mal, não. Você ainda ama ele, tem todo aquele carinho. Por isso que eu vinha e ninava ela pra ela poder entender que eu tava tirando o peito, mas que eu ainda amava ela, não tava fazendo por mal, né? No tanto que aí ela mesma foi se educando e foi passando a dormir sozinha, tá? Então, se as mães aí estivessem passando por essas situações, fiquem tranquilos, tá, gente? É tudo questão de fase. Do mesmo jeito que a gente passa por dificuldades no início da amamentação, que é aquela adaptação, né? Mãe de primeira viagem, que o neném às vezes não tem a pega, e às vezes você precisa entrar com fórmula. Tudo isso é fase, gente. Tudo passa e a gente se adapta, o bebê se adapta e tudo dá certo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo! Ah, gente, antes de terminar o vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários para poder estar servindo de orientação, de experiência para outras mamães que possam vir cair aqui nesse vídeo.
falando como que foi o desmame de vocês, ou se vocês ainda estão nesse processo. Conta aqui pra mim como é que foi, o que vocês fizeram, tá bom? Pode ser que sirva aí de orientação também para outras mamães que vierem assistir, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!